lugar, irmãos, e que a gente saia para pregar, para falar do amor de Deus. Eu já falei aqui uma vez que todas as vezes que o bispo chamava para fazer o evangelho, eu era a primeira a correr, irmãos. Eu sempre dava uma desculpa. E olha onde o Senhor me colocou. Olha a palavra que Ele ministrou no meu coração para trazer para a igreja. Qual que era a importância? Qual que era o que Paulo queria ali para aquelas pessoas? Paulo só queria que aquelas pessoas elas tivessem um pouco mais espiritual na presença de Deus. Quem de nós aqui nos consideramos espiritual na presença de Deus? Quando a gente sai da nossa casa para a gente pregar o evangelho, eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Mas no dia das crianças, quando o bispo chamou a gente para fazer o evangelismo, eu fui a primeira a levantar. Meu esposo estava deitado e eu falei, eu vou hoje. Porque eu me considero uma pessoa muito tímida, irmãos. E eu fico sentada ali no meu cantinho, esperando que o Senhor ele venha me mudar. Mas não. O Senhor ele quer me usar do jeito que eu sou, com a timidez que eu tenho. Eu não sei falar bonito, mas o que eu tenho de bonito para falar? Eu tenho de bonito para falar o que o Senhor ele já fez na minha vida. Eu tenho de bonito para falar é que o Senhor ele cura, o Senhor ele salva. Você quer algo melhor do que isso? Aleluia. Quando foi nesse fim de semana, o Senhor ele preparou um encontro com Deus para a gente ir. Há todo tempo eu falei para o meu esposo que eu não ia, que não ia dar, porque a gente estava sem dinheiro. E realmente, o Senhor ele preparou do jeito dele. E eu falei para o Senhor, quando chegar naquele lugar, Senhor, prepara uma palavra para mim trazer na quinta-feira. E o Senhor ele me levou lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Olha a palavra que o Senhor me deu, irmãos. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. E a gente tem que fazer o evangelismo primeiro para a nossa família. E foi aí que o Senhor ele me despertou. Que quando a gente está na igreja, a gente só quer falar do velho homem. E Paulo, a todo momento, ele se despojava para aquelas pessoas deixar o velho homem. Esquecer do velho homem, porque o Senhor ele já tinha nos revestido da nova criatura que Ele nos tornou. O Senhor, a partir do momento que a gente se batiza, então a gente não tem que lembrar das coisas para trás. Aquilo nos serve sim como testemunho, para edificar a fé daqueles que não acreditam. Mas quando o Senhor ele me levou nessa palavra, mexeu muito comigo, porque olha o tempo que eu estou aqui na igreja. E eu nunca tinha falado, irmãos, de Jesus dentro da minha casa. A gente conversa, a gente fala as palavras, a gente lê a Bíblia, a gente faz tudo o que tem para fazer, mas eu me senti um pouco dispersa. Por quê? Porque eu achava que só o fato de eu estar trazendo os meus filhos para a igreja, eu já estava ali falando de Jesus para eles, para a minha família. E não é isso que o Senhor queria. O Senhor queria que a gente sentasse, a gente ministrasse, assim como Paulo fez. Paulo, ele saía nas ruas pregando o evangelho, sendo que lá atrás ele era um perseguidor dos judeus. Então, o Senhor ele ministrava o meu coração naquele lugar. Como que você está na igreja, filha, e você não fala do amor de Jesus para a sua família? Como que você vai fazer o evangelismo na rua e você não fala do amor de Jesus para a sua família? Então, o Senhor ele ministrou o meu coração. Começa primeiro dentro da sua casa. Porque a gente em casa, irmãos, a gente acha que só porque a gente está na igreja, a gente é um super crente.
E o Senhor, Ele todos os dias, Ele mostra pra gente que a gente não é o super crente. A única coisa que o Senhor quer é que no dia do juízo final, a gente mostre qual foi as almas que a gente trouxe para Ele. Jesus, aleluia. E eu me questionei, qual foram as almas que eu ganhei para Jesus? Eu quero que os irmãos também usem isso como um confronto para a vida dos irmãos. Porque não adianta a gente subir aqui, irmãos, falar bonito, e quando chegar lá fora, não for a mesma coisa. A gente tem que estar sempre falando de Jesus aqui dentro, e principalmente lá fora. Aí me veio algo na minha cabeça. Teve um certo tempo que a minha filha, ela estava com... Para mim, ali foi um começo de depressão. E o Senhor, Ele ministrava muito nessa parte. Irmãos, a minha filha, ela emagreceu de uma certa forma que... Por isso que eu me julguei dispersa. Ela emagreceu de uma certa forma que nem eu, estando do lado dela, não estava prestando atenção. Eu fui prestar atenção no dia que ela pediu para me levar ela em São Bernardo para comprar uma roupa para ela. Quando ela falou assim, a moça falou, moça, que número que eu pego? Eu falei assim, 38, 40. Ela falou, não, mãe, 34, 36. Isso me mexeu muito comigo. Porque eu falei, eu estou dentro da igreja o tempo todo, irmãos. E a única coisa que Paulo nos lembrou aqui de fazer era para pregar o evangelho. Que evangelho que eu preguei para minha filha? Eu fui saber pela boca dos outros que a minha filha estava em tempo de se matar dentro de casa. Que a minha filha, a todo tempo, ela pensava em se jogar de cima da laje. E eu não estou falando isso, irmãos, para expor a minha vida, não. É porque muitas das vezes, nós que temos filhos, a gente não presta atenção nesses detalhes. A gente primeiro, quando o apóstolo pregou essa palavra, primeiro ministério na sua casa, aí eu falei, eu nunca falei de Jesus para minha filha. Eu estava trazendo ela para a igreja à força, sendo que era uma coisa tão simples eu fazer com ela. Era eu sentar com ela, explicar para ela e, através da minha vida, eu fazer ela sentir amor por Cristo. Porque tudo que o Senhor Ele já fez por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Do mesmo jeito, irmãos, foi com a minha mãe. A minha mãe, ela pegou uma pneumonia. Eu já estava trazendo ela para a igreja. Mas eu nunca falei de Jesus para minha mãe. Em momento algum, eu falava de Jesus para minha mãe. Só comentava, falava por alto. E eu nunca sentei com ela também para conversar. Mais uma vez, o Senhor, Ele lança uma enfermidade para me acordar. Ali, irmãos, eu me senti no desespero. Foi logo no comecinho da campanha. A campanha era o quê? Por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Foi nesta causa, irmãos, que eu me coloquei de joelhos diante do Pai. Naquele momento, irmãos, eu entrei em desespero. Eu confesso para os irmãos que eu nem pensava em Deus. Foi quando eu me acalmei, cheguei em casa, eu chorava muito, porque eu já tinha perdido o meu pai de pneumonia. Então a gente só pensa coisa ruim quando acontecem essas coisas. A gente só pensa coisa ruim. Então o Senhor, Ele a todo momento, Ele me trazia paz. Depois de tudo isso que eu fiz, irmãos, o Senhor ainda colocava paz no meu coração. Glória a Deus, aleluia. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. A minha mãe, ela pediu para mim chamar a bispa e o bispo para fazer uma oração lá em casa. Eu estava lá. Eu estou aqui todos os dias que tem culto. Mas como eu não falava de Jesus para ela, como que ela ia acreditar em algo que eu falasse?
Qual que era a minha parte? Fazer aquilo que Paulo fez. Pregar o Evangelho. Fazer a coisa mais importante que Paulo estava fazendo. É Deus. Glória a Deus. Comecei, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Comecei, eu e meu esposo começamos a falar de Jesus para ela. Todos os médicos que ela ia, eu falava para ela, a partir de hoje a senhora não vai aceitar mais nada que venha do homem. A partir de hoje, a senhora vai no médico, o médico vai dizer, você tem isso? Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Foi por esta causa, irmãos, que eu me coloquei de joelho diante do Pai. Ali, na minha casa, eu clamei, e o Senhor, Ele me respondeu. O Senhor, Ele me leva lá em Isaías 41. Ele me responde assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você quer resposta melhor do que essa, irmão? Aleluia, Jesus. Você quer resposta melhor do que essa? O Senhor, quando Ele colocou essa palavra no meu coração, eu não entendia. Teve até um tempo que eu falei para o irmão Edilson. Eu falei, eu tô tão... Teve um dia que eu estava vindo para o culto, eu falei, eu tô tão cansada. E o Senhor, Ele me deu essa palavra. Só que eu não tinha entendido que o Senhor ali, Ele já estava trabalhando na minha mente. O Senhor, Ele já estava me preparando pela causa que eu ia me colocar de joelho diante do Pai. Aí, o Senhor, Ele só me deu essa calma. O Senhor, Ele me tranquilizou. Teve um dia que a gente estava estudando para vir para o culto de casais. Aí eu me despertei. Eu falei para o meu esposo, eu falei, será que o Senhor está me dando essa palavra pelo que está acontecendo com a minha mãe? Que a gente ainda duvida, né, do trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente ainda duvida, a gente ainda fica, será? Aí o Senhor, Ele foi trabalhando, irmãos. Minha mãe começou a passar no médico, e pela honra e glória do Senhor, ela não tinha mais nada. Ela estava assim, ela estava fraca, porque agora ela só está com uma anemia. Mas olha o trabalhar que Deus Ele fez na minha vida. Hoje, graças a Deus, a minha filha está vindo para a igreja. E eu creio que o Senhor Ele está trabalhando. É por essa causa que eu estou de joelho diante do Pai, para que o Senhor Ele comece a trabalhar colocando amor no coração dela. Glória a Deus, Dela, aleluia. do meu filho, da minha família. Aí eu pergunto para os irmãos, quando Paulo ele estava preso, ele não clamava a Deus, ai Senhor, que eu estou preso, que não sei o que. Não, irmãos, muito pelo contrário. Paulo, quando ele estava pregando o Evangelho, Paulo ele passou por dores, passou por tribulações, Paulo foi apedrejado, mas quando ele caiu na prisão, em momento algum ele clamava por socorro, muito pelo contrário. Paulo se colocou de joelhos, pedindo para que o Pai convertesse aqueles que não eram ainda convertidos e que eles se colocassem de joelhos diante do Pai para buscar as almas que hoje eu e você, a gente tem que sair para as ruas para fazer isso. Só que agora eu pergunto para vocês, irmãos, você está pronto para sofrer perseguições? Será que a gente aguentaria tudo aquilo que Paulo passou? É um caso a se pensar, não é, irmãos? Porque nós estamos aqui para isso. Foi a única coisa que o Senhor ele pediu para a gente. Salvar almas. É só isso que a gente tem que fazer, irmãos. O Senhor ele nos pede muita coisa. Ele não pede muito sacrifício. O sacrifício Ele já fez por nós. Será que nós somos gratos? Será que eu e você, quando a gente começar a ser perseguido,
a gente vai fazer o que Paulo fez? É algo a se pensar. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ser obedientes. Aí eis a questão. Nós somos obedientes? Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós erramos. E mesmo assim o Senhor ele não desiste de nós. E nós somos tão, às vezes eu digo egoísta, porque o Senhor ele coloca uma enfermidade, a gente pensa em desistir. O Senhor ele coloca, às vezes, até uma pessoa para afrontar a gente já quer largar tudo, a gente já quer lembrar do velho homem. E o que o Senhor já fez por nós? O Senhor já nos revestiu? Cadê o nosso revestimento? O trabalhar de Deus nas nossas vidas, irmãos, é dia após dia. Todos os dias a gente erra, todos os dias o Senhor ele nos perdoa, todos os dias ele nos dá uma nova chance. E o que a gente está fazendo pelo Senhor? É pouco que a gente faz pro Senhor, irmãos. A gente acha que só porque a gente vem para a igreja dia de terça, quinta e domingo, já estou fazendo muito. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Eu estou pegando, irmãos, eu estou afrontando a mim mesmo. Aleluia, Deus. Porque depois de tudo isso que eu passei, eu comecei a aprender. Eu vejo a minha casa estava bagunçada. E era para mim estar fazendo o quê? Pregando o Evangelho. É verdade. Nada demais. Não era sacrifício nenhum. Então, irmãos, é por essa causa, tem muitas causas aqui, ó. Tem gente enfermo, tem gente que pensa em desistir. É por essa causa, irmãos, que a gente tem que se colocar de joelho diante do Pai. É por esta causa, irmãos, que a gente não pode pensar em desistir. Glória a Deus. É por estas causas que a gente tem que abrir os nossos olhos, agradecer a tudo que o Senhor ele faz pela mim, pela sua vida, e sem reclamar. E no amanhã, quando a gente olhar para frente, a gente vai falar: Senhor, eu trouxe essa alma para o Senhor. Eu estava conversando com uma irmã, eu não preciso expor, mas eu falo para ela que o processo que ela está passando, eu já passei, irmãos. É dolorido, a gente apanha, a gente sofre, mas o Senhor ele sempre sustenta a gente. O Senhor sempre está ali, o Senhor ele sempre coloca tudo do jeitinho que Ele quer. Aí é por esta causa que a gente tem que colocar, a gente tem que apresentar a vida dos irmãos, a gente tem que orar pela vida dos irmãos, e a gente está fazendo pouco. Vamos sair para as ruas, vamos buscar por almas, que é só o que a gente tem que fazer, irmãos. Eu falei aqui que eu não sei falar bonito, e eu sei que os irmãos, acho que já perceberam. Não estou aqui para me aparecer, mas muito pelo contrário, irmãos. Quando eu pedi para Deus colocar uma palavra no meu coração, serviu também para me despertar. Serviu para mim acordar e fazer mais para o Senhor. Serviu para mim deixar a preguiça de lado e fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. E buscar almas. Eu louvo a Deus pela vida da minha liderança, porque outra hora eu queria desistir. Se eu tivesse desistido, irmãos, onde que eu estava uma hora dessa? Mas eles pregaram o Evangelho para mim. Eles fizeram o que o Senhor está pedindo o tempo todo para eles fazerem. Eu já não queria mais orar,
eu já não queria mais buscar, eu já estava desistindo de tudo. E quem foi que me ajudou? Foram eles. E assim a gente tem que fazer também. Eu tenho que ajudar aquele que está fraco. Eu tenho que estar forte para ajudar aquele que está desanimado. Eu tenho que dar a minha mão do mesmo jeito que eu também recebi. Isso vai me custar o quê? A minha salvação, irmãos. É só em busca disso que a gente tem que estar aqui. Em busca da nossa salvação. Só que a gente tem que ajudar aqueles que estão fracos, em busca da deles também. E aqui o Senhor, ele colocava, Paulo estava dizendo que de nada poderia ter força maior, nada poderia mantê-lo firme na doutrina que ele havia pregado, do que se pôr de joelhos e pedir essa intervenção ao Pai. E que nesta noite, irmãos, nós venhamos pedir a intervenção do nosso Pai. A gente tem que pedir, quando a gente for fazer as coisas, a gente coloca sempre Deus na nossa frente. A gente não quer fazer nada do homem, a gente não tem que fazer nada para se aparecer. A gente tem que fazer na nossa vida aquilo que Deus quer. Coloca Deus na frente, e o resto ele faz. Então, o Senhor, quando a gente coloca o Senhor na nossa frente, a gente não precisa fazer esforço. É como meu esposo falou. Ele falou assim: ó, irmãos, olha a forma que eu fiz. Eu não consigo ler. Eu falei, ele falou: você vai ler tudo isso? Eu falei: vou. Eu falei: nem que eu fico de cabeça baixa aqui, ó, mas eu leio. Eita, Mas não é isso glória. que o Senhor quer. É que nem eu falei aqui, o Senhor, ele quer usar do jeito que eu sou. É na simplicidade. Igual no dia que eu fui fazer o evangelismo. Eu falei pro meu esposo, eu falei: você vai na frente, você vai falando com as pessoas, que eu fico aqui só segurando a bolsa. Não, irmão. O Senhor, ele me usou. O Senhor, ele me conduziu. Glória a Deus. Quando eu estava toda me Aleluia. tremendo, igual eu subi aqui, o Senhor, ele me deu uma calma. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele foi comigo. O Senhor, ele colocou as palavras na minha boca. O Senhor, ele me usou. Olha o orgulho. Eu confesso para os irmãos que eu cheguei aqui muito orgulhosa, irmãos. Posso sim não ter trazido ninguém para a igreja, mas eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor, ele ministrou algo no coração daquelas pessoas a quem eu falei. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz a minha parte. Você está disposto a fazer a sua parte? Você está disposto, irmãos, a se colocar de joelhos diante do Pai e clamar e orar por essas pessoas? A gente tem que estar disposto. E todos os dias a gente se despertar pelo que o Senhor, ele quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Que é na nossa simplicidade que o Senhor, ele vai fazer o sobrenatural na vida daqueles que precisam. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor, ele ministrou no meu coração. E eu só quero deixar só uma para finalizar, que essa eu não tinha notado. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 8 em diante. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem as ações, as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Senhor Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Procure a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra para agradecer. Eu só quero nesse dia de hoje agradecer a Deus, porque eu estava ali sentada, eu estava que nem uma vara verde, toda me tremendo. Eu falei até para o bispo, eu falei: bispo, uma oportunidade que eu tive de pregar, eu não fiquei aqui nem 2 minutos, irmãos. Eu falei, acho que eu só li
a passagem, falei quem era as pessoas que estavam naquela passagem e saí. Eu falei para o bispo, bispo, eu vou travar igual eu travei da outra vez. Mas aí o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Deus, aleluia. Eu estou deixando essa palavra para os irmãos e que, através dessa palavra, irmãos, essa palavra veio alcançar todos aqueles que pensam em desistir, assim como eu, e o Senhor não permitiu. Todos aqueles que estão se sentindo fracos, se coloca de joelhos diante do Pai, que é só Ele que pode te dar força. Aleluia. Aqueles que estão pensando até em tirar suas próprias vidas, quando você pensar em fazer isso, se coloca de joelhos diante do Pai, que Ele vai te dar forças. É somente o Senhor que vai nos dar forças. Eu escutei um testemunho de um rapaz esses dias, que era tanta coisa que ele falou que tinha, que eu falei, esse homem não está de pé. Mas o Senhor, Ele deu força para ele ficar de pé. Assim como o Senhor, Ele está me dando força hoje, e do jeito que eu estava me tremendo ali agora, eu estou aqui, o Senhor, Ele me deu paz. Glória a Deus, Me aleluia. acalmou, porque eu entendi, quando a gente se coloca de joelho diante do Pai, Ele nos dá calma. O Senhor, Ele cuida de nós. E você, irmãos, que você fala assim, o Senhor, Ele não vai me usar, você pode ter certeza, irmãos, que você vai ser boca profeta na vida de alguma pessoa. Você pode ter certeza. A causa que você tiver, coloca de joelho diante do Pai. Ora, clama, pede para Deus, que você pode ter certeza que Ele vai ouvir, irmãos. Amém? E essa foi a palavra que o Senhor, Ele ministrou no meu coração. E se eu falar algo mais aqui, não vai ser do Senhor, vai ser de mim. Eu agradeço a minha oportunidade.